Então, o que que eu gosto de fazer? Dessa medida de entrecava, eu entro 1 centímetro só, ó. Então, faço uma marcação de 1 centímetro, tanto aqui na frente quanto nas costas. Então, daqui pra cá eu vou entrar 1 centímetro só, para eu ter noção aonde eu posso fazer o traçado da minha curva de uma forma que não fique nem pegando no meu braço, mas nem aberto demais, aparecendo aquele gordinho, caso o gordinho te incomode. Se você falar assim pra mim, não, Larissa, mas eu gosto muito da minha blusa mais cavada, eu não ligo do gordinho. Então aí você faz da forma que você quiser, é livre aqui. O que é essa explicação que eu tô dando é justamente pra gente não ter esse problema de ficar parecendo o que a gente não gosta aqui. Mas se você quiser fazer ela bem cavada aqui, você pode, tá? Nas costas é a mesma coisa, se você quiser fazer, por exemplo, uma cava tipo nadador, que vem aqui e daí vem pra cá, você também pode, ó, afasta bastante aqui, vira o modelo da sua blusa, tá? Não é esse modelo que eu tô explicando aqui, mas ó, já tô dando explicação que vocês podem variar, tá? Fica livre aí pra vocês criarem. Então agora sim, eu vou retraçar a nossa cava. Eu vou vir a mão livre, então eu venho aqui dessa marcação da nossa alça, ó. E eu vou vir com o meu traçado passando aqui em cima desse ponto que a gente fez. E vou vir com ele aqui, descendo para nossa cava. Não é aqui em cima, é essa primeira cava, gente, vou fazer esse traçadinho. Aqui, ó, é a cava original da nossa base. Da base, a gente faz o nosso modelo. Então, lembra que a gente deu essa folguinha? Então, a gente vai terminar aqui onde a gente desceu, no meu caso, 2,5. E a gente vem com o traçado bem bonito. Vou pegar aqui minha régua curva francesa, só para ver como que tá aqui. Ó, ela encaixou certinho, gente, a curva francesa. Vou usá-la para retraçar aqui. Isso. Então, a nossa nova curva de cava é essa aqui que a gente acabou de desenhar. Essa aqui não. A gente partiu dessa primeira para a gente ter uma noção de quanto a gente, né, vai entrar aqui do entrecava, quanto a gente vai descer de folga embaixo do braço, quanto a gente vai sair daqui, né, para alça, não ficar caindo, mas a gente vai considerar na hora de recortar essa cava que a gente acabou de retraçar, tá? E aqui nas costas a gente vai fazer a mesma coisa. Gente, quando eu vou fazer cava de costas à mão, eu gosto de fazer de ponta cabeça. Eu avisei vocês, né, que eu fico virando o papel pra caramba, e cava de costas, não sei porquê, gente, foi mania. Eu gosto de fazer de ponta cabeça, não sei explicar. Então, a gente vai sair de novo daqui, dessa cava, né, de onde a gente desceu a medida. E eu venho aqui, ó, fazendo pontilhados, passando nesse ponto, dando essa distância do entrecava. E venho com ela, opa, e venho com ela até chegar aqui na nossa cava, ó. Tá? Faço esse pontilhado, agora eu venho com a régua para retraçar isso melhor. De novo, gente, a curva francesa, ela quase encaixou aqui também, ó. Venho aqui e retraço. Aqui eu até entrei um pouquinho mais do pontinho, não tem problema, daquele 1 centímetro. Ó, retraçar. Ó, aqui. Agora sim, ficou mais em cima do ponto. Sempre, gente, procurem linhas suaves, veja se tá harmonioso o desenho, tá? Não deixa nada bicudo, nada formando umas pontas esquisitas. Então, assim, retrace e apaga quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Não tem problema. Aí, agora sim eu gostei mais da minha curva. Ainda vou arrumar aqui. Pronto. Aqui que eu vou dar mais uma curvadinha. Ai, gente, eu sou detalhista. Sou detalhista. Agora, ai, gente, agora sim, olha que chuchuzinho de curva. Muito bem. Cava costas desenhada.
Agora, gente, basicamente a nossa blusa tá pronta, tá? Então a gente colocou o modelo, a gente deu as folgas que a gente quer, a gente desceu cava, a gente reposicionou o pence, fez a curvatura das costas, tudo ok. Porém, agora a gente tem alguns detalhes aqui que é assim, gente, a cereja do bolo. É o que faz a roupa vestir bem, além desses ajustes, desses detalhes que a gente já fez, mas tem segredo aqui, que é o seguinte. Sabe quando você põe uma blusa e você sente que o decote fica sobrando, sabe? Fica dando aquele gordinho, aquele papinho aqui, tanto no decote quanto na cava. Sabe quando você põe aquela blusa e fica sobrando tecido na cava? Pois é, se a gente fosse analisar, vamos supor que aqui estivesse sobrando tecido na minha cava, tá? E a gente fosse alfinetar isso na blusa. É como se tivesse uma pence aqui dessa sobra de tecido, né? Para consertar. Se a gente fizesse, por exemplo, colocasse um alfinete aqui, vamos supor que tá sobrando, né? Aí a gente prendesse aqui fazendo uma pence, a gente ia ver que aí a cava ia ficar boa e ia consertar essa cava, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui na nossa blusa. Porque quando a gente desenha a nossa base ela não vem com essas correções. Se você costurar a sua base, você vai perceber que a sua cava, ela provavelmente ela vai sobrar, vai dar esse papinho aqui na sua cava, tá? E esse papinho a gente precisa consertar nesse modelo de blusa. Se nós estivéssemos fazendo uma camisa, por exemplo, que tem a manga e é toda mais soltinha, esse excesso de tecido que daria não ia atrapalhar. Ia deixar até a roupa mais confortável na cava, né? Porque ele tem manga, um modelo mais soltinho, uma blusa mais oversize, enfim. Agora, nesse modelo de blusa, que a gente tem a cava acompanhando bem o nosso corpo, a gente não quer que sobre nada aqui. Então, a gente precisa fazer a correção. É por isso que, mais uma vez, da mesma forma que eu expliquei para vocês, na hora de fazer o ombro, que eu não faço essa correção direto na base, eu também não corrijo isso direto na base, porque essa correção da sobrinha da cava, ela vai depender do modelo de roupa que eu tô fazendo. Então, se eu quero alguma coisa mais certinha de alcinha, bem assim, sem manga, né, que fique bem certinho, a gente corrige. Se eu quero alguma coisa com manga e que seja mais larguinha, a gente não precisa corrigir, tá? Vai dar até um conforto essa sobra de tecido, ok? E a gente também corrige o decote, porque o decote, às vezes, ele dá esse papinho aqui. A mesma pence que às vezes dá na cava, que às vezes não, que geralmente dá na cava, também pode dar no decote. Ainda mais esse aqui, que é um decote em V. Vocês percebem que ele é um decote reto? Só que quando a gente vai cortar no tecido, vocês vão ver que ele fica no sentido da diagonal do tecido, no sentido do viés. Tudo que fica no sentido do viés, ele ganha elasticidade. Elasticidade não, ele ganha... Esqueci a palavra. É como se fosse elasticidade mesmo. E ele acaba esticando mais. Então, tudo que é em V assim, que vai pegar no viés do sentido do tecido, a gente precisa fazer essa correçãozinha para que o tecido não cresça muito e fique dando papinho depois na hora da costura. Lembrei da palavra do decote, gente. Tudo que tá assim, ó, mais na diagonal, ganha mais flexibilidade, que é quase elasticidade, né? Então ele dá uma esticadinha no tecido na hora que a gente vai cortar. Até o próprio movimento da máquina, às vezes do pezinho, empurrar, pode fazer o tecido crescer. Principalmente nesse sentido aqui, ó. Tá vendo que ele tá mais na diagonal? Então aqui a gente vai fazer uma pencezinha para que não dê essa sobrinha, esse papo na hora da costura. E além disso, na hora da costura tem outro truque que eu também gosto de fazer para garantir que nada vai sair do lugar além dessa pence que a gente vai fazer, tá? Então nós vamos fazer essas correções para não dar esses papinhos, tanto no decote da frente, quanto na cava, para não dar aquela sobra aqui, tanto na frente quanto nas costas, ok? Sobre as medidas, como que eu vou saber a quantidade que eu vou ter que fazer essa pence, né? Essa pence escondida. Isso é importante falar, gente. Essa pence aqui, ela também é uma pence, só que essa pence ela é costurada, ela aparece, tá? Na roupa. Essa pence aqui também, ela vai ser uma pence costurada, ela vai existir. Essas pences que nós vamos fazer de ajustes, elas ficam escondidas. Elas são pences camufladas, a gente vai dobrar no papel, a gente vai esconder, a gente vai desenhar ela aqui no papel, só que a gente vai fechar ela no papel e vamos esconder ela aqui no papel. Então, a hora que a gente for cortar o nosso molde, a gente não vai ter essas pences, a gente não vai costurar essas pences na roupas, porque nós vamos fazê-las aqui agora, tá? Na modelagem. Por isso que eu falo que isso é assim, é um truque de ouro, porque
Se você às vezes não faz essas correções que nós vamos fazer agora na modelagem, você não consegue, dependendo do caso, consertar na costura. E aí você tem que fazer uma peça do zero de novo. Então tem coisas que a gente precisa corrigir, já deixar pronto na modelagem para não ter pepino na hora da costura. Então, sobre a profundidade dessas pences de ajustes, como que eu sei aqui no seio, na cava, né? Qual vai ser a largura dessa minha pence de cava? Para cava, gente, depende muito do volume de seio que a pessoa tem. Vocês percebem que essa cava, ela tá próxima aqui, o nosso peito, ele está aqui, certo? O nosso bico do seio, ele tá aqui, é como se o nosso peito estivesse aqui, certo? Então, quanto mais próximo você está aqui, ó, do seu seio, mais essa pence você vai precisar, tanto para o decote quanto para a cava. Quando a gente tem decotes que eles são mais aqui para cima, que são mais longes até você chegar no peito, menos pence de ajuste você precisa fazer. No nosso caso aqui, como ele está um pouquinho mais perto, eu vou fazer uma pence aqui de 2 centímetros de profundidade, que no decote eu acho que é uma medida boa, e essa medida de decote, que eu estou falando, esses 2 centímetros, eu acho que ela funciona muito bem para várias medidas corporais, tá? Para várias, desde o 36 até o 48, enfim. Essa medida de decote, ela pode ser meio padronizada, tá? Porém, essa medida da cava, ela já não é padronizada dessa forma como a gente pode fazer o decote. Essa medida de profundidade de pence da cava, ela varia muito conforme o volume do busto, tá? Se você, como eu falei, costurar a sua base, fazer a sua base, a modelagem, costurar essa base, você vai ver ao provar a sua base o quanto vai estar sobrando aqui. E aí você já vai descobrir quanto você tem que fazer aqui de cava, de pence de ajuste na sua cava, tá? Você já tem essa resposta costurando a sua base e provando, vendo no seu próprio corpo o quanto está sobrando aqui. Porém, se você não quiser costurar a sua base, existem algumas medidas da indústria padrões que funcionam, tá? E aí essa medida, essa tabelinha que eu vou passar para vocês, que vocês podem testar aqui. Tamanhos 36, você pode usar essa pence de busto com 2 centímetros. Tamanho 38, 2,5. Tamanho 40, 3. Tamanho 42, 3,5. A gente vai crescendo meio centímetro de um tamanho para o outro. Tamanho 44, 4 centímetros e assim por diante, tá? Então essa pence de busto, você pode costurar a sua base e descobrir, se você costurar, você vai descobrir essas medidas aqui, ou a gente pode partir dessa tabela que funciona na indústria, tá? Porém, pode acontecer na hora de você provar, você sentir que poderia ter um pouquinho mais de pence, né? Enfim, mas assim, gente, de experiência, eu sempre usei isso aqui para as minhas clientes, tá? Eu não tinha o costume de costurar a base das minhas clientes para saber quanto eu ia fazer de profundidade. Meu olhar já era treinado, eu observava o volume do seio, tá? Porque assim, às vezes a pessoa ela tem, vamos supor, 94 centímetros de circunferência de seio, mas ela tem pouco volume de seio, ela tem pouco peito. E às vezes uma mesma pessoa pode ter os mesmos 94 de circunferência de busto, mas ter as costas finas e muito volume de seio, que é o meu caso. Então, assim, no meu caso, eu uso 4 centímetros de pence, porque eu tenho as costas finas e muito volume de seio. Mas eu tenho amigas minhas que têm o mesmo valor. Eu tenho uma amiga minha mesmo, que eu já fiz blusa pra ela, que ela tem a mesma medida que eu, porém ela tem pouco seio e as costas largas. Então, no caso dela, eu uso menos. Eu uso tipo 3 centímetros pra ela, 3,5, tá? Então é sempre assim, de acordo com o volume do seio. Eu sempre pergunto também às vezes pra pessoa que tamanho de sutiã ela usa. Porque aí, sabendo mais ou menos o tamanho de sutiã que ela usa, eu consigo me basear aqui também pra saber a pence, tá? Então, vou fazer a minha pence aqui de ajuste na minha cava, dito toda essa explicação. Pra gente começar a nossa pence, eu sempre venho nessa região mais curvada aqui, tá vendo, da minha cava? Então eu coloco a minha régua aqui, ó, e venho aqui do meu bico do seio pra cá, ó. Tá vendo? Que pegou bem aqui mais curvadinho. No meu caso, eu vou fazer uma pence de 4, então eu vou jogar 2 centímetros pra cá e 2 centímetros pro outro lado, tá? Ó, 2 pra cá, 2 pra cá. E vou retraçar e vou terminar, ó, sempre ligando a minha pence aqui, ó, no ápice do meu busto, tá? No meu seio, no meu bico do seio. Então, a gente sempre faz essas pences de ajuste terminando elas aqui,
nesse ponto aqui que é o nosso volume de seio, tá? Então a minha pence de busto, minha pence de cava está pronta, a minha tem 4 centímetros, ok? Calma, que a gente já vai fechá-la no papel. Vamos primeiro desenhar o que a gente precisa desenhar, depois a gente vai começar a recortar, vai colar, fechar papel aqui. Então, pence de cava, ok. Pence de decote, como eu falei pra vocês, o decote a gente consegue usar meio que uma medida padrão e não seguir isso aqui. Para esse decote que você tá vendo que ele tá próximo aqui, ó, da região do seio, eu gosto de usar uma medida de 2 centímetros de profundidade. Então, de novo, a minha pence ela tem que terminar aqui. Eu vou colocar a minha régua aqui, ó, ligando ela nesse ponto aqui da minha base, pra gente ter uma noção da onde a gente pode fazer essa nossa pence. E agora, dessa minha linha, como eu falei que eu vou usar 2 centímetros aqui pra fazer a pence, eu vou colocar um pra cá e um pra cá, tá? E vou retraçar não, né? Vou desenhar a pence. Então, aqui tem 2 centímetros e venho e termino a minha pence aqui. Certo? Caso o seu decote tenha sido feito um pouquinho mais aqui pra cima, ó, tá? Você pode fazer, de repente, essa pence em vez de 2 com 1,5. Como eu falei pra vocês, quanto mais perto do seio, maior a gente precisa aumentar essa pence, porque mais vai ficar sobrando. Então, se você fez o seu decote em V um pouquinho mais aqui pra cima, ó, tipo aqui, assim, aí você pode fazer essa pence com 1,5, pode diminuir um pouquinho a profundidade dela, tá bom? Agora, aqui nas costas, a gente também precisa fazer essas correções, tá? Porém, os valores são diferentes. A cava das costas, ela não pede essa mesma pence de ajuste tão grande como a da frente. A cava da frente, por a gente ter o volume do seio, ela pede mais, ela sobra mais. Nas costas já não. E aqui, na cava da frente, a gente percebe que a pence, ela acontece nessa parte mais curvadinha da cava, tá? Nas costas não, geralmente, de novo, se você costurar a sua base, você vai perceber que essa sobra de tecido na cava, ela acontece mais aqui em cima, ó. Tipo, a mais ou menos uns 7 centímetros do seu ombro. Então, eu vou colocar até a régua aqui, ó, 7, pra eu saber, ela acontece mais ou menos aqui. E como eu sei a profundidade que sobra nas minhas costas? Geralmente, ela é metade da medida que você usou na frente, tá? Então, aqui no meu caso, se eu usei 4 centímetros de profundidade na frente, aqui eu posso usar 2. Como eu já costurei a minha base, no meu caso, dá até 2,5. Ele pede um pouquinho mais, mas se você usar metade da medida, vai dar certo. Então, desci 7 centímetros aqui, ó, na nossa cava, onde a gente redesenhou, e vou colocar 2,5. Vou até achar aqui a metade, ó, tá? Então, aqui desenhei da onde eu vou fazer a nossa pence na cava das costas. Porém, aqui nas costas, a gente não tem a questão do bico do seio. Lembra que aqui todas as pences a gente termina nessa região, né, da nossa altura de seio? Aqui nas costas, eu gosto de terminar no meio das costas, nessa linha aqui do nosso seio também. Aqui é onde tá passando o nosso seio, essa linha que a gente tem de referência. Então, eu gosto de terminar a nossa pence aqui, no meio das costas, morrendo em nada, nessa altura, mais ou menos, pra gente não perder medida também. Então, eu vou vir com a minha régua aqui, ó, e vou fazer a minha pence aqui. E vocês vão ver que a hora que a gente fechar essa pence, ela vai ajudar mais ainda na curvatura das costas aqui da nossa blusa. Vai ficar mais bonito ainda essa curvatura aqui. Decote costas. Muitas pessoas não fazem pence de ajuste no decote costas, principalmente quando ele é mais chegadinho aqui do pescoço, mais pra cima. Mas eu gosto de fazer, tá? Eu acho que faz diferença. Então, eu gosto de aqui no decote costas, quando ele tá assim, ó, redondinho, mais perto do pescoço, fazer pelo menos uma pence aqui escondida de 1 centímetro. E aí vocês também podem usar essa medida de 1 centímetro meio que padrão aí para todos os tamanhos, porque funciona. E aí eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, onde tá mais curvadinho, e vou fazer aqui pelo meio. Então eu vejo onde tá mais ou menos curvadinho e vou fazer uma pence aqui, ó, de 1 centímetro, tá? E vou terminar essa minha pence, em vez de eu terminar ela aqui, eu vou jogar ela dentro dessa outra pence aqui. Posso fazer isso? Pode. A gente vai colocar uma pence meio que dentro da outra, tá? Eu acho mais fácil, nesse caso das costas, como a gente não tem aquela questão do seio,
Aqui no decote a gente pode fazer isso, a gente pode jogar essa pence terminando dentro dessa aqui. Ou se você não quiser fazer essa pence aqui, sabe o que você pode fazer? A gente vai fechar, diminuir 1 centímetro aqui. A gente pode simplesmente aqui no meio, ó, entrar esse 1 centímetro aqui e redesenhar pra cá. E aí também fica mais curvadinho, a gente diminui um pouco o nosso decote, porque mais uma vez aqui, gente, dependendo do tecido, ele pode crescer na hora que a gente tá costurando. Então essas pences, elas ajudam a não ficar sobra de tecido nenhum, tá? Então você tem essas duas opções aqui no decote, você pode entrar aqui ou você pode fazer essa pence e terminar ela dentro dessa, que é o que eu vou fazer aqui pra vocês verem como fica o molde, tá? Desmembrei frente das costas aqui para ficar mais fácil, porque agora a gente vai começar a fechar essas pences de ajustes. Como eu falei para vocês, são pences que ficam escondidas no papel, camufladas no papel. A gente não costura na roupa. O que a gente vai costurar é só essa aqui na parte das costas. Então essas aqui a gente pode fechar. Então como que a gente faz para fechar essa pence no papel? Eu começo pela pence de cava. Então eu vou trazer essa linha aqui até ela encostar nessa outra linha aqui, tá? Ó, então eu gosto de primeiro vir aqui, nessa primeira linha, eu venho, dou uma vincada, ó, até dobra aqui além do papel, por isso que eu gosto de cortar, venho vincando, tá? Aí eu vou levar essa parte que eu dobrei até essa outra linha aqui, ó, tá? Então eu venho e dobro até ela chegar aqui do outro lado. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que a minha cava, antes de eu fazer isso, gente, lembra que essa aqui era a nossa cava base? Eu vou apagar. Não tinha apagado? Eu vou apagar porque senão vai confundir vocês agora. Vocês vão ver o que acontece. Ó, então, quando a gente dobra, o que aconteceu? A cava da minha blusa, ela veio parar pra cá, formou um degrau. Então, a gente vai ter que retraçar essa cava aqui, só dar como fala, esse degrauzinho, a gente precisa ajeitar para não ficar uma coisa assim, começa aqui, aí do nada vem para cá, fica uma coisa meio torta. Então a gente dobra primeiro e depois a gente retraça. Então a gente vem dobrando. Quando for chegando até aqui no final, que é onde tem que morrer em nada, a gente vem acertando com o dedo, ó, para realmente terminar em nada, tá? A gente não pode dobrar tecido aqui, tecido não, papel, ó, fazer isso aqui, porque senão a gente vai perder medida. Então é bem suave esse finalzinho. Você vem como se quase nem estivesse dobrando nada de papel. Aí agora eu gosto de vir e colocar uma fita adesiva ou fita crepe para prender aqui. Ó. Antes de eu colocar uma fita crepe aqui, eu já vou retraçar. Então, ó, a nossa cava, ela tava vindo aqui. E aí, depois, antes da gente dobrar, ela tava aqui. Então, a gente ficou com esse vão aqui, vamos dizer. Então, eu venho e retraço, ó. Eu vou continuar aqui de cima, aqui, ó. Tá? Tomando o cuidado de não perder essa medida do entrecavas. E tomando cuidado para ficar uma coisa harmoniosa, não ficar uma coisa meio desproporcional, tá? Eu vou até pegar minha régua, ó, para retraçar bem bonito aqui. E aí, gente, eu sempre gosto de ganhar medida e não perder medida, tá? Porque às vezes, assim, se você perde medida, é difícil de você consertar depois. Perdeu o tecido, né? Não tem o que fazer. Agora, quando você faz um pouquinho menos e você sente que precisa cavar mais, tirar mais na hora da costura, você consegue. Ó, então, retracei aqui a minha cava. Olha que bonita que ficou. Agora sim, minha cava tá 100% pronta. Já fiz o ajuste para não dar papinho e retracei o desenho aqui. Agora eu vou até pôr um durex aqui para segurar, tá? Agora a gente vai dobrar essa pence terminando aqui. Ou se você desenhou ela aqui, então você não dobra, já tá pronto. Então agora aqui, a mesma coisa, eu vou dobrar essa linha até chegar nessa outra linha aqui. E aqui a gente toma esse cuidado, ó, porque como a gente terminou uma dentro da outra, para não dobrar papel a mais. Vinquei aqui, venho e venho dobrando aqui, ó, ajeitando aqui com o dedo, tá? E coloco com o durex. Fechar aqui. Dobrei, tá?
Aqui no meu caso, ele deu até um volumezinho aqui. Não tem problema nas costas, a gente consegue amassar um pouquinho na hora de cortar o molde para deixar ele mais planificado. Na frente vai acontecer isso também, mas vai acontecer mais volume ainda para encaixar o volume do nosso peito, tá? Aí na frente a gente realmente precisa fazer uma coisinha que eu vou ensinar vocês, mas aqui nas costas, se ficou mais assim, ó, na hora de você colocar o molde no papel, no tecido, não tem tanto problema, tá? A gente dá uma amassadinha assim, não vai comprometer nada aqui, muito sério. Aqui quando eu fechei a pence do meu decote, também deu aquele degrauzinho, né? Então a gente vem e conserta, ó. Vou vir aqui só dar um... Vai colocar com a régua pra dar uma... Ó, aqui eu vou até ganhar um pouquinho mais. Pra ficar tudo bem harmonioso, tá? E o nosso decote tá pronto. Vou apagar essa aqui de cima, pra vocês não se confundirem. Eu apaguei também essa aqui da cava, pra vocês não se confundirem. Vou colocar aqui. E tá pronta a nosso decote das costas, ó. Já corrigido, já redesenhado, retraçado. Todo bonito. Só reforçar aqui. Então as costas tá assim. A gente já até pode recortar, mas antes de eu recortar, eu vou fechar essas pences de ajustes na frente e depois a gente vai conferir, gente. Aqui eu vou trazer o molde da frente aqui, vou encaixar ombro com ombro para ver se a curva tá bonita. Isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer também para não dar bicos na modelagem, sabe? Nosso corpo ele não tem bico, tem que ser tudo curva suave. Então depois eu vou encaixar aqui a alça da frente para ver se a curva da cava tá bonita, se a curva do decote tá bonito. E a gente vai conferir também a lateral, para ver se a lateral das nossas costas está encaixando com a lateral da frente, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui sem recortar e vou pegar a frente pra gente fazer o que precisa lá na frente. Agora, na frente, nós vamos fechar no papel a pence de ajuste do decote e essa pence de ajuste aqui da cava. Essa aqui, não. E se você ainda não tem essa pence de cava, né, que saiu da sua base, como eu expliquei no início do vídeo, não tem problema que ela vai sair daqui a pouco. Então, vamos fechar essas duas aqui. É o mesmo esquema das costas, eu gosto sempre de vincar um dos lados do traçado, ó, tá? E trago esse vinco, até vincando um pouquinho pra fora. Ó. Eu venho aqui. E aí eu trago esse lado do traçado até ele se encontrar, ó, com o outro lado, tá? Então eu venho aqui e tomando, gente, o mesmo cuidado para terminar em nada aqui, ó. Eu gosto sempre de vir com o dedo indicador e afundar essa parte, ó, que daí ele assenta aqui bem certinho. Então eu venho, dobro, também vai dar aquele degrau que a gente vai consertar. Venho, ó. E aí com o indicador, tá vendo? Eu levanto o papel aqui de um lado e afundo aqui para ele não dobrar além dessa marcação aqui. Tá? Ó, risca bem certinho. Agora eu venho aqui com a nossa fita adesiva, durex, fita crepe e fecho. Vou já retraçar aqui antes de eu colar o durex, porque às vezes em cima do durex, como é plástico, fica difícil pegar o lápis, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou ligar esse ponto até aqui, vou retraçar para não ficar com esse degrau. E sempre, como eu falei para vocês, ganhando medida, tá? Eu prefiro ganhar do que faltar medida. Então eu venho aqui, ó, encaixei. E venho e retraço, tá? O que eu falo de ganhar medida é isso aqui. Vou até apagar essa linha para não confundir vocês. Então o nosso decote tá pronto. Decote da frente. Agora nós vamos fechar a pence de ajuste da cava. Então, de novo, eu dobro aqui uma das linhas. E eu gosto de fazer, gente, tipo de baixo pra cima, dobrando aqui, tá? Essa pence. Em vez de ser dessa aqui pra cá, eu prefiro fazer assim. Então, eu venho aqui, assento aqui com o dedo.
e venho, ó, e dobro. Também vai dar aquele degrau aqui, a gente vai redesenhar essa cava. Ó, sento, tá vendo? Olha como eu mexo, coloco o dedo bem aqui pra deixar bem lisinho. Vejo se tá certinho, ó, encaixando até chegar esse outro lado do risco. Venho de novo com a minha fita. Agora aqui, vou retraçar também e sempre de novo, gente, ganhando medida. Eu não vou pegar essa curva e cavar ela aqui. Eu vou pegar essa curva aqui e vou vir ganhando um pouquinho aqui, ó. Vendo? E tomando cuidado, gente, para não entrar muito aqui do entrecava, tá? Ó, então eu venho e retraço aqui minha cava. E vou até apagar esse risco aqui também, para não confundir vocês. Deixa eu passar aqui, que ficou grosso o meu traçado. Pra pôr a minha curva francesa aqui. Retracei aqui minha cava, tá? Porém, olhando assim, olha como o nosso molde ficou, tá? Eu vou até fazer o contrário, o papel tá aqui pra cima, vou virar o contrário, vou fazer isso aqui. Ó, isso aqui é o volume do nosso seio, olha só que legal. No próprio papel, a gente já começa a dar o formato do nosso corpo. Essas pences, elas ajudam nisso também, a gente ganhar esse formato aqui do nosso corpo, né, do nosso seio. Só que o que acontece? Na hora da gente colocar esse molde em cima do tecido para cortar, a gente não pode colocar assim porque tá levantado, tá com volume, tá uma coisa em 3D. E a gente precisa de uma coisa planificada. Olha só a diferença das costas, por mais que nas costas tenha dado um pouquinho aqui de dobradura, porque a gente fez pence também, né? A gente fechou pence aqui nas costas, mas na frente ele fica maior porque a gente tem o volume aqui, né? A gente tem o seio, nas costas não. Então na hora da gente cortar o tecido, a gente precisa que o nosso molde, o papel que a gente vai pôr em cima do tecido no formato da roupa, ele seja assim, ó, planificado, não pode ter esse volume. Só que na frente, a gente não pode simplesmente vir fazer isso aqui, para ele ajeitar, sabe? Ficar reto em cima do tecido. A gente não pode, porque olha como a gente prejudica o molde. Aqui é pouquinho, então assim, isso aqui não vai fazer diferença, mas na frente faz. Então, como que a gente resolve isso? Para a gente eliminar esse volume aqui, nós precisamos transferi-lo para outro lugar. É a famosa transferência de pences. Então, nós vamos abrir um pedaço aqui do nosso molde e todo esse volume vai para esse lugar que a gente vai abrir e aí o molde fica planificado. E aonde é que a gente vai abrir? Nessa pence de busto aqui, nessa nossa linha do meio, né, da nossa pence de busto. Se você não tiver essa sua pence de busto, como eu expliquei, às vezes na hora de construir a base, alguns corpos não têm não saem com essa pence, né, de busto. Então, você vai criar essa pence agora no seu molde, tá? Então, se você não tem essa pence já desde a sua base, o que você vai fazer? Eu recomendo que da sua cava, você desça mais ou menos uns 7, 8 centímetros, tá? Então, você pega aqui na sua cava, desce essa medida, e aí onde der essa medida, você vai fazer uma linha reta ligando até o seu ápice do seio, até a sua altura de busto. Você vai simplesmente fazer uma linha reta aqui, como se fosse fazer uma pence mesmo. Só que aí, no seu caso, você não teria esses dois outros risquinhos, né, que seriam a profundidade da pence, você vai ter só um risco aqui, que vai representar essa pence que você está criando. Feito isso, o que você vai fazer agora? Cortar, sem medo, gente. Então, se você fez o seu risco, se você criou o risco da sua pence agora, você vai cortar em cima dele. E se você já tem a sua pence, você vai cortar aqui, ó, no meio. Nós vamos abrir essa pence de busto no meio. Então, pode cortar sem medo. E a gente vai cortar até aqui na nossa altura de busto, até ela chegar aqui. Ó, cortei e olha o que acontece. O molde fica planificado. Então, todo aquele volume que estava aqui, ele veio para cá. A gente abre o nosso molde. Isso é transferência de pence. Então, nós pegamos essa pence aqui e jogamos ela dentro dessa pence. Transferimos as pences para essa aqui. Eu, inclusive, quero gravar uma aula para vocês só falando de transferência de pences, porque nós podemos transferir essa forma e transformar esse volume em outra pence, que é o que nós vamos fazer aqui, porque nós vamos costurar essa pence. Mas a gente consegue fazer também essa transferência
se transformar em recorte, se transformar em franzido. Então esse volume, ele pode se transformar em várias coisas dependendo do modelo da roupa, tá? Então aqui ele vai se transformar agora nessa nossa pence de busto. E nesse momento, até quem não tinha, né, como eu expliquei inicialmente, a pence no molde, agora já tem uma pence. Agora, o que eu gosto de fazer? Nosso molde, ele tá aberto, né? Então, eu vou até colocar um papel de outra cor para vocês verem. Eu virei aqui ao contrário, para ficar mais fácil. Eu vou colar esse papel aqui, tá? Pra gente ter esse pedaço, não ficar aqui solto, tá vendo? A gente vai fazer tipo um enxerto mesmo de papel aqui no molde, tá? Você pode colar, colocar com durex também. Eu prefiro aqui colocar com cola mesmo, tá? Ó. Colei então o meu papel e quando a gente vira do outro lado, olha só, esse espaço aqui é o que a gente ganhou, né? Dessas pences aqui que veio pra cá. Agora a gente precisa retraçar a nossa pence, porque antes ela era esse espacinho aqui, né, em branco, com esse espacinho. Era uma pence de 2 centímetros aqui no meu caso, e agora ela virou uma pence maior. Quanto maior o seu volume de seio, quanto mais esses ajustes você fizer, maior vai ser o tamanho da sua pence mesmo, tá? É normal isso. Então agora, a minha nova pence, ó, ela vai começar aqui mesmo, né, da nossa altura de seio, isso aqui não muda. E ela vai, ó, pegar esse risco que já tinha, né, só tô reforçando, e esse risco aqui de cima. Se você não tem esses riscos, né, como eu falei, quem não tem a pence direto da base, o tanto que abrir, esse espaço, por exemplo, que abrir, é a sua pence, tá? É só você delimitar aqui como a sua pence. Realmente o que abriu vai ser a sua pence, tá? Aqui como a gente tinha esses já da pence original, então a gente vai englobá-los aqui, tá? Tem um detalhe na blusa, gente, que é o seguinte, essa pence, como eu falei pra vocês, nós vamos costurá-la no tecido, certo? Só que eu não acho legal quando a gente termina a costura, depois vocês vão aprender, para quem não sabe costurar pence, a pence nós começamos com ela larga e a gente vai diminuindo, ela vai ficando bem fininha, a costura termina em nada, tá? Só que eu não gosto de terminar essa costura bem em cima aqui do nosso seio, do bico do seio. Eu gosto de afastar um pouquinho. Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu gosto de afastar pelo menos 2 centímetros, tá? Aqui do nosso bico do seio pra cá. Então, eu vou, ó, vejo aqui, onde tá dando 2, é aqui. Então, eu vou considerar, na hora de costurar, que esse aqui seria como se fosse o bico do seio. Eu vou terminar um pouco antes, para não ficar a costura terminando bem em cima, tá? Então, nós vamos costurar daqui da lateral, terminando nesse novo ponto aqui e não mais aqui em cima do seio. Então, eu vou até de novo redesenhar a pence, porque agora eu vou começar ela daqui, tá vendo? E vou começar ela daqui e venho até ela se encontrar com o risco que eu já tinha aqui. E vou fazer isso dos 2 lados, né? Então, faço aqui e faço aqui, ó. Eu faço ela, esse ponto se encontrar aqui, ó, no finalzinho dessa lateral, tá? E assim a gente retraça a pence que nós vamos costurar no tecido. Eu vou até tentar apagar esses outros riscos aqui, para não confundir vocês. Eu até tô retraçando com um lápis de cor aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, o que nós vamos costurar no tecido é isso aqui, tá? O que está em verde, que foi o volume que a gente ganhou de pence, né, que a gente abriu, e esses 2 centímetros aqui, que eu andei só pra pence não terminar aqui. Por isso que a gente começou daqui, a gente deixa esse espacinho aqui de tecido, né, de papel mesmo, que não vai ter problema na hora da costura. Então, na hora que nós formos costurar essa pence, ela vai ficar assim, ó, do avesso. Então, ela começa larga aqui na lateral, vem afinando, ó, terminando em nada aqui, tá? Deixa eu colocar do lado por dentro, pelo avesso ela fica assim, tá? Então, a gente vê o tecido dobrado com uma costura aqui, que é onde a gente vai prender a pence, mas pelo lado de fora, pelo lado direito, ó, a gente só enxerga um risquinho aqui. Então, o que a gente fez, que eu falei pra vocês de afastar os 2 centímetros, é que é como se o nosso seio, ele estivesse um pouquinho, a nossa altura de seio, né, ela estivesse um pouquinho mais pra cá.
E aí, pra gente não terminar essa costura em cima do seio, a gente afastou esses 2 centímetros. Agora, nós já podemos começar a cortar o nosso molde, só que para cortar essa lateral, a gente precisa dobrar, simular como seria essa pence mesmo costurada, porque ela vai fazer um chanfro aqui. A gente não pode vir com a tesoura simplesmente cortar seguindo aqui, tá? A gente tem que dobrar essa pence para poder cortar o papel. Como que a gente faz? Eu gosto de começar de baixo para cima, tá? Então eu venho nesse risco aqui que a gente fez da pence, né? E eu vinco, igual a gente fez nas outras pences, é a mesma coisa que a gente vai fazer nessa aqui. Só que a diferença é que nas outras a gente colou com durex e essa aqui a gente não vai colar. A gente só vai fechar com o alfinete agora, aqui no papel, para simular como ela vai ser, para poder cortar o papel. Mas é uma pence que ela vai existir mesmo na roupa, ó. Então eu dobrei aqui e venho até esse outro lado, até encontrar a minha outra marcação aqui, ó. Sempre ajeitando bem aqui o finalzinho, tá? Vem, vem, vem. E pode acontecer de dar um dentinho aqui também, tá? Então a gente tem que acertar isso aqui antes de cortar. Eu vou colocar um alfinete só pra segurar aqui. E vou acertar esse dente aqui que deu. Sempre, ó, ganhando medida, tá? Ó. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, aqui na cintura, gente, é que eu lembrei agora que eu fui fazer a curvinha. Eu vou dar uma suavizada nessa minha... Tá vendo que tá muito um bico aqui na cintura, entre a cintura e o quadril? Isso não é legal ter na roupa, tá? É assim, não teria tanto problema a gente cortar o molde assim, tá? Mas fica mais delicado, mais bonito quando a gente dá uma suavizada nessas linhas, ó. Então, só um detalhezinho, gente, que faz diferença, tá? Olha como fica mais suave. A curva, ela não fica aquela coisa muito grosseira, tá? Então, sempre no molde vocês procurem fazer curvas harmoniosas, tá? Então, aqui também, sempre... Aqui nem precisa ser reto se vocês quiserem. Vocês podem fazer até com uma régua curva mesmo, ó, pra deixar bem bonito aqui. Eu vou começar cortando a minha lateral apenas, tá? Ainda não vou cortar a barra. Então, eu só venho aqui com a tesoura e corto a lateral da nossa blusa. E aí, quando chega aqui, ó, eu corto com o papel dobrado, tá? Deixa eu virar aqui. Veio. Eu vou só cortar aqui primeiro a lateral, depois eu termino de cortar o resto, mas só pra vocês. Ah, antes de eu abrir, gente, ó, lembra que tava volumoso o volume dessas duas penças antes da gente abrir essa? Agora, como a gente tá com tudo fechado, a gente ganhou o volume de novo, ó, que é exatamente o que vai acontecer na nossa blusa. Então, quando a gente fechar a pence na nossa blusa, costurar, a gente ganha esse volume do nosso seio, tá vendo? E aí, como a gente transportou o volume dessas outras, na hora que a gente abre, o molde fica planificado e forma esse bico aqui. Por isso que eu falei pra vocês da gente fechar a pence primeiro no papel, tá? E depois cortar. Eu vou aproveitar que eu dobrei aqui e vou marcar o meio dessa pence, que isso também é importante, vai ajudar a gente na hora da costura, tá? Então, eu vou marcar aqui onde é o meio. E eu gosto também de fazer piques aqui pra gente saber localizar, ó. É só eu corto a pontinha assim ó, tá vendo? Faço um piquezinho mesmo, porque isso a gente vai marcar no tecido. Então, pra gente saber onde estão as pontas, as pontinhas, né? Onde começa a nossa pence aqui. E essa aqui do meio também é importante. Eu vou tentar furar com a própria lapiseira, ó. Então, é importante você vir e marcar aqui, ó. Tá vendo? Onde é o comecinho da nossa pence. Então, a gente precisa dessa marcação aqui e aqui também no finalzinho da pence. Já que eu falei pra vocês de piques e marcar pence, a gente precisa fazer a mesma coisa aqui nas costas, tá? Então, eu vou aqui na parte das costas, ó, o final da minha pence, o comecinho e aqui, essas 3 marcações, eu também vou furar, tá? Porque daí a gente vai saber, na hora de passar pro tecido,
a marcação aonde vai estar passando a nossa pence no tecido, né? Porque aqui no papel é fácil, a gente está enxergando o desenho certinho. Só que a gente precisa disso também no tecido, para saber exatamente onde a gente vai costurar, né? Então eu gosto sempre, ó, de fazer esses furinhos aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, eu vou até também cortar aqui a lateral do meu molde das costas, só a lateral por enquanto, que nós vamos precisar conferir essa lateral para ver se ela tá se encaixando com a lateral da frente. Como a gente tem a pence, a gente precisa fazer essa conferência de medidas, tá? E vou também aproveitar e fazer pique na cintura. Esse mesmo piquezinho que a gente fez aqui, eu vou fazer na cintura da frente e na cintura das costas, porque aí a hora que a gente for costurar, a gente sabe que essa parte da frente onde tem o pique, a gente vai deixar ela bem alinhada, encaixada com o mesmo pique da cintura das costas, tá? Então eu venho aqui, ó, eu só dou um piquezinho aqui na minha linha de cintura. A gente faz essa marcação de pique no tecido também, tá? Pra gente saber aonde tá passando a nossa cintura no tecido, e a hora que nós vamos costurar, a gente vai encaixar, ó, a cintura da frente na mesma altura da cintura das costas. É para isso que servem os piques. Agora nós precisamos fazer algumas conferências para ver se a frente está encaixando com as costas. Mas em que sentido? Primeiro as laterais, porque nós ganhamos um espaço aqui, né, quando a gente abre essa pence, olha só o tanto de papel que a gente colocou a mais. Então, a lateral da frente, ela fica maior que a lateral das costas. Se a gente colocar aqui, ó, cava com cava na mesma altura, olha só, a barra da frente tá aqui e a das costas tá aqui. É por conta dessa pence, tá? Mas, às vezes, mesmo assim, a gente fechando a pence, que é o que a gente vai fazer, pode, às vezes, dar um meio centímetro, né? Um maior que o outro, e a gente precisa fazer essa conferência pra gente ver se tá tudo certo ou se precisa descer um pouquinho a barra de um lado, sabe? Fazer realmente tudo se encaixar. Então aqui, a primeira coisa para essa lateral se encaixar é a gente fechar de novo a nossa pence com alfinete, só pra gente ver se tá tudo se encontrando no lugar, se não tá faltando nada. Então eu vou fechar aqui e aí, ó, nós vamos simular como se a gente estivesse costurando as laterais. Então eu vou colocar cava com cava, tá? Cava da frente com cava das costas na mesma altura. Venho, ó, colocando um bem próximo ao outro aqui, pra ver se dá certo. Ó, a cintura se encontrou, tá? Então aqui, ok. Agora a gente precisa ver da cintura pra baixo se tá se encontrando. Vou até fazer assim, ó, pra ficar mais fácil. Coloco aqui cintura com cintura, venho. E ó, tá vendo que a minha frente ficou meio centímetrozinho maior que as costas? Isso pode acontecer. Então aqui a gente precisa corrigir. Ou a gente diminui a frente, ou a gente aumenta as costas. A gente pode escolher o que a gente quer fazer. Nesse caso, eu vou aproveitar, eu vou diminuir mesmo a frente aqui. Tá vendo? Então é como se eu redesenhasse, perdesse esse tantinho aqui, só para deixar tudo bem alinhado, tá? Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Ai, apaguei o risco, gente. Sem querer, deixa eu pôr aqui de volta. Ó. Eu vou fazer mais ou menos assim, porque a gente vai mexer nessa barra ainda, tá? Então é só para saber a altura que tem que estar certinho, o tanto que a gente subiu. Vou soltar aqui de novo para não ficar esse bololô aqui de papel, que agora a gente já resolveu essa parte da lateral. Como eu falei da barra, gente, eu já vou aproveitar e vou fazer o ajustezinho que eu gosto de fazer na barra, que é o seguinte: eu gosto de subir a barra na lateral pelo menos meio centímetro, 1 centímetro, para fazer um charmezinho. Sabe, às vezes, quando você vê algumas blusas, principalmente camisa, que elas têm às vezes até uma curvatura assim, ó. Então, sobe um pouco a lateral e vem, morrendo em nada aqui. É isso que a gente vai fazer. Porém, eu não quero fazer nada muito curvado assim e nada muito brusco. Na verdade, eu nem gosto muito de subir tanto assim, tá? É só realmente para dar um charminho. Então, da minha lateral, que agora aqui eu já até acertei a altura que ela tem que ser, eu vou subir, nesse caso, meio centímetro só, tá? Então, eu venho aqui, subo meio centímetro, um risquinho aqui, deixa eu apagar para não confundir vocês. Subo esse meu meio risquinho, e aí eu venho, risquinho não, meio centímetro, e aí eu venho com a régua curva, e eu vejo uma curva, ó, que ela comece curvada e termine reto para terminar morrendo em nada aqui, aonde tá reto na barra da minha blusa, ó. Então eu encaixo a minha régua curva
nesse meio centímetro que eu subi e retraço. E aí, a nossa blusa, ela ganha uma leve inclinadinha aqui na lateral, tá? Então, você pode subir mais se você quiser, você pode subir 1 centímetro, 2 centímetros. Eu vou subir só meio porque eu não quero que ela fique tão pesada. E isso que a gente fez na frente, nós precisamos também fazer nas costas, tá? Então, nós subimos aqui meio na lateral da frente, aqui minha lateral das costas também. Venho aqui, eu vou subir meio centímetro só. Veja onde tá dando meu meio centímetro. Coloco a régua de novo. Ó. Sempre pensando em curvas suaves, tá? Se eu colocasse a régua muito aqui, ó, no começo, tá vendo? Ela não ia encaixar. Então, procura uma curva que você vê que se encaixa aqui na sua blusa. Venho e retraço. Geralmente, quem já assistiu outros vídeos meus sabe que eu gosto de colocar a margem de costura só na barra. Na verdade, margem de costura não, né? Eu não coloco margem de costura aqui no papel, eu coloco direto no tecido, mas a barra das peças eu gosto de colocar a barra aqui no molde. Nesse caso, a gente pode colocar também, tá? Pra já deixar isso certo. Então, já que a gente tá mexendo aqui na barra, eu vou colocar 1,5 centímetro aqui de barra pra gente costurar, porque essa barra, ela é uma bainha lenço, então ela é uma barra bem fininha, tá? Então eu vou colocar 1,5 centímetro aqui, pra baixo desse risco, como a nossa barra, pra gente ter espaço pra virar e dar o acabamento aqui. Eu virei meu molde de ponta cabeça pra ficar mais fácil, tá? Então da minha barra pra baixo, ó, o molde tá assim, certo? A nossa barra tá aqui. Então pra baixo aqui da nossa barra, nós vamos colocar 1,5. Aqui, ó. Tá? Por isso que eu vou virar, gente, pra mim, pra eu desenhar fica mais fácil, tá? Vocês entenderam, né? É só a gente acrescentar a medida aqui, vou colocar 1,5. Aqui, depois eu vou retraçar. Vou pegar minha régua só pra tirar sair desse pontilhado aqui, ó. Venho aqui, onde é curva. E aqui tá mais reto, então eu troco aqui a minha régua. E tá pronto. Então a nossa blusa, no final, ela vai terminar aqui, nessa linha de cima, só que a gente colocou esse tanto aqui pra baixo, que é o que a gente vai dobrar o tecido pra dar o acabamento, que é a nossa barra. Isso que eu fiz nas costas, eu vou fazer também na barra da frente, tá? Pra poder acompanhar certinho a largura da barra e encaixar tudo. Desenhei minha barra aqui na frente, então agora a gente pode já cortar essa parte aqui de baixo do molde, né? Cortando na linha que a gente desenhou de barra, tá? E aí essa parte já tá certa também. A gente já conferiu pra ver se tá tudo encaixando na lateral. Agora a próxima conferência que nós vamos fazer é pra ver se o ombro tá encaixando e se a curvatura do desenho ali aqui em cima na alça tá legal, tanto com relação ao decote como com relação à cava. Então aqui embaixo a gente já fez a barra, já conferimos lateral. Agora você pode cortar um dos lados aqui, eu vou cortar as costas, ó. Aqui no ombro, vou deixar aqui assim, ó. Corto bem certinho na alça, tá? Venho com esse lado e coloco assim, ó. Tá vendo? Como se eu fosse colocar meu molde de frente daqui, das costas daqui, a gente vai virar, deixar alça com alça, tá vendo? Quando a gente coloca assim, a gente começa a ver a cara que a nossa roupa vai ter. Aqui, deixa eu apagar esse risco aqui, que eu não quis apagar pra vocês verem a diferença, né, da base para todos os ajustes que a gente fez. Mas olha só, a nossa cava oficial da blusa, do modelo da nossa blusa, é essa aqui. Então, se a gente olhar, vocês veem como tá encaixando bem bonito, tá uma curva bonita? Então aqui minha cava, ok, tá certo. Já posso cortar aqui em volta, tirar esse excesso de papel. Agora a gente precisa olhar aqui para o decote. Eu tô achando que, no meu caso aqui, tá dando um bico. Então a gente vai suavizar um pouco essa parte aqui para ficar sem esse bico assim, sabe? Que eu acho que ficaria mais bonito. Eu vou até colocar um alfinete aqui para me auxiliar, para o papel não sair muito do lugar, ó.
e vou vir a mão mesmo, ó, como se eu fosse ganhar um pouco de medida na minha alça, ó. Só pra fazer uma curva melhor. Tá vendo, ó? Ganhei um titiquinho aqui. Mas vocês estão percebendo como ficou uma curvatura mais bonita? Não tá mais aquele bico, tá? Então eu ganhei um pouquinho só pra poder ajeitar. E na hora que a gente costurar, a gente vê que vai ficar bem assim, contínuo. Desde o meu decote aqui, passando, chegando nessa parte aqui do ombro, até chegar do outro lado, no decote das costas. Agora pra cortar, eu vou ter que colar Ah, daqui não, vai dar certo aqui mesmo. Como a gente só cortou as costas, ó, não tem problema. Não vou precisar colar papel não, tá tudo certo. Então aqui, a cava eu vou cortar desse jeito mesmo, que eu vi que encaixou. E aqui no decote, ao invés de eu cortar aqui, eu vou cortar nessa nova linha que eu acabei de riscar. E aqui o decote também, ó, eu ganhei um pedacinho, vou cortar aqui, tá? Então, vou cortar aqui o meu decote das costas. E aí, gente, acabamos essa parte, tá? A gente conferiu tudo, ó. É nessa linha. Lembra que a gente ganhou um pouquinho aqui agora. Vou cortar aqui também minha cava das costas. E agora, o que a gente precisa fazer aqui nessa blusa? Nós precisamos desenhar o nosso revel. O revel, ele é como se fosse um forrinho para nossa blusa, tá? E nós desenhamos esse revel a partir desse molde mesmo, em cima desse molde aqui. A gente não precisa começar outra modelagem do zero. Não se esqueçam de, nas costas, tirar também, ó, essa parte aqui do meio costas, né? Que nós fizemos a curvatura. Se você colocar o molde assim, reto no seu tecido, não vai ter adiantado de nada a gente ter feito essa curvatura aqui. Então, a gente precisa tirar isso aqui agora. E vocês vão ver como, tirando todo esse excesso de papel, como a gente já consegue enxergar melhor o formato da nossa blusa. Depois de recortados, os nossos moldes ficam assim. Já cortei aqui a frente também, então agora a gente consegue visualizar melhor as costas também. Olha só aqui no meio das costas, gente, a curvatura que fica, que vai desenhar, vai contornar realmente o formato original que a gente tem nas costas, né, que tem essa curvatura. E aí eu vou colocar assim de novo, só para vocês verem agora depois de cortado. Olha só como tudo encaixa bonito. A cava tá uma curva sem bico aqui, nessa união do ombro. E aqui o decote a gente suavizou um pouco para também tirar aquele bico que tava. Vendo? Então tem que ficar assim. É sempre importante, não só na blusa, tá, gente? Qualquer peça que vocês forem fazer, vocês conferirem isso. Conferirem se as cavas estão se encontrando, se os decotes, independente do modelo, né, tá se encontrando. Laterais também, né? Não pode ser nenhuma lateral maior que a outra, senão na costura não vai dar certo. Agora, como eu falei pra vocês, nós precisamos desenhar o nosso revel, que é como se fosse o nosso forro, o nosso mini forrinho. Para essa blusa, o meu revel, eu terminei ele um pouquinho acima da cintura. Eu vou pegar a blusa para mostrar para vocês. A nossa blusa por dentro, no avesso dela, é assim. Então, ela tem esse mini forrinho, tá vendo? Ele fica solto, a gente vai prender apenas nas laterais, tá? Então, tanto na frente quanto nas costas, nós temos esse mesmo acabamento. É como se fosse uma mini blusa, tá? Inclusive, ó, as laterais, elas se encontram. A mesma coisa da blusa do lado de fora, compridona, grandona, a gente faz com essa mini blusa do lado de dentro. E aqui a gente faz esse desenho do revel agora por último, porque a gente não precisa desenhar de novo tudo isso aqui, começando outra estrutura de blusa. Não, a gente vai aproveitar essa aqui. Afinal de contas, precisa um se encaixar no outro ser igual. Então, a gente simplesmente vai copiar, tá? O molde de novo para fazer o nosso revel, que é esse mini forro. Aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz um pouquinho, a minha cintura, ela tá mais ou menos aqui, ó, uns 3 dedos pra baixo. Eu subi um pouco da cintura, tá? Vou mostrar pra vocês. E copiei da cintura pra cima essa parte do molde aqui. A única diferença é que nas costas, no lado de fora, na blusa, a gente tem a pence, né? E aqui no forro eu eliminei essa pence, porque como é curtinho, não tem problema a gente eliminar a pence aqui. E eu vou ensinar vocês como que a gente elimina a pence, né? Se a gente vai copiar e nós temos a pence, como que a gente faz para tirar essa pence então? Então a primeira coisa é a gente delimitar aqui nesse nosso molde principal aonde vai ser o nosso revel, onde ele vai terminar. Como eu falei para vocês, o meu ele tá um pouquinho acima da cintura. Essa é a nossa linha da cintura. Eu vou colocar a régua aqui. Essa minha régua ela tem 4 centímetros de largura, então eu vou fazer o meu revel 4 centímetros acima da linha da cintura, tá? Ó,
Eu gosto de, inclusive no molde principal, fazer assim, ó, eu venho marcando como se fosse um pontilhado, que aí eu sei que essa linha pontilhada indica o meu acabamento, o meu revel, tá vendo? E aí eu gosto de vir aqui, ó, e fazer 2 tracinhos, que aí eu sei que daqui pra cima é o meu revel. Então é como se a gente fosse fazer isso aqui, nós vamos copiar essa parte, ó, o nosso revel ele é isso aqui, tá vendo? É essa parte igualzinha desse jeito, daqui pra cima, tá? Só que, gente, vamos copiar bonitinho, não façam isso, tá? Não tentem, ai, tô com preguiça, não quero fazer, só vou marcar e vou dobrar e vou cortar assim. Não, vamos fazer tudo bonitinho, tá? Então a gente marcou aqui, mas a gente vai tirar uma cópia. E aqui nas costas a mesma coisa, da linha da cintura eu vou subir 4 centímetros, que já dá aqui a largura da minha régua, ó, venho aqui fazendo esse pontilhado para indicar, para eu saber que é o meu forro, tá? Ó. E aí eu sei que aqui é o meu revel. E a mesma coisa, ó, o revel, esse forrinho de dentro da blusa, se a gente dobrar aqui, seria tipo isso aqui, né? Sem essas partes aqui. Então, pra gente tirar a cópia, a gente vai precisar de outro pedaço de papel. A gente coloca o nosso molde em cima desse pedaço de papel, ó. Eu vou prender com alfinete para facilitar e a gente vai contornar o molde em volta. Aqui, dá pra contornar sem carretilha nesse caso, tá? O das costas, como a gente tem a pence bem aqui no meio, eu vou passar a carretilha. A carretilha, gente, ela é como se fosse um cortadorzinho de pizza. Ela tem uns dentinhos e aí quando você passa ela em cima, assim, do papel, ela marca o papel que tá embaixo, aí você enxerga o risco que você fez. Como aqui tá mais fácil, a gente pode vir contornar. Então, o que eu gosto de fazer aqui, onde eu sei que é o final, né, do meu revel, eu venho e faço só uma marcação desse lado e desse lado aqui, ó. Que aí depois, quando eu tirar, eu venho com a régua e ligo esse ponto nesse. E importante que a gente não pode esquecer, fazer as marcações da pence. Então aqui é onde a gente vai, lembra que a gente fez o piquezinho aqui? Então aqui seria o final da nossa pence, né? Venho também, marco aqui ó, o piquezinho. E aí depois, na hora que a gente tirar o molde aqui de cima, a gente vem com a régua e une esses pontos. E aí, gente, é só você vir contornando, literalmente, tá? Em volta de todo o seu molde, ó. Terminei de contornar, vou tirar aqui os alfinetes junto com vocês, pra vocês verem, tá? Ó, ficou assim. Aí agora, eu vejo se tá tudo retinho aqui, reforço com a régua, a curva, se eu vejo que tá alguma coisa meio estranha. E aí, aqui na barra, lembra que eu marquei onde começava, onde terminava? Eu venho, ó, com a régua mesmo e faço uma reta aqui, tá? Aqui na pence, eu tenho as marcações, então eu vou ligar aqui e aqui. A gente vai fazer isso no tecido também, viu, gente? Pra gente costurar, eu gosto de desenhar mesmo a pence com aquela caneta que sai com ferro ou com giz. A gente vai fazer isso no tecido que a gente tá fazendo agora. A gente só vai marcar os pontinhos e aí a gente liga depois no tecido. Então a frente, gente, tá pronta aqui do nosso revel, é realmente só copiar. Eu gosto de anotar aqui, ó, meio frente e lateral frente, eu abrevio, tá? Pra eu saber onde é o meio, onde é a lateral. Aqui é a dobra do tecido, nós vamos cortar na dobra, tá? E eu anoto também aqui, ó, revel, pra saber o que é o revel, e vou até anotar, blusa básica. Eu sempre gosto, gente, de anotar o nome da peça, tá? Blusa básica, que aí eu sei que é essa aqui, ó, blusa básica em V, que é o decote em V, tá? Pra gente, caso você perca o molde, misture alguma coisa, quando você tem escrito em todo mundo o que é, você consegue identificar. Tô aqui com a minha frente, tá? Vou fazer aqui também meio frente, lateral frente, ok? E aqui é na dobra. Aqui na frente a gente não precisa se preocupar em tirar o fio do tecido, porque nós vamos cortar ele realmente na dobra no sentido do fio tudo certinho, tá? O fio do tecido, gente, é o sentido que a gente vai colocar o nosso molde em cima do tecido, pra gente não colocar de repente um molde assim ou assim. É um fio que a gente desenha, e a gente vai desenhar nas costas agora, pra gente se localizar. Na frente, como nós vamos colocar, imagina o tecido tá assim, ó, o nosso tecido aberto tá assim. Nós vamos dobrar o nosso tecido, tá?
E aí nessa dobra do tecido é onde nós vamos encaixar a nossa blusa. Então automaticamente ela já vai sair no fio do tecido, então não tem necessidade da gente marcar na frente por conta disso. Antes da gente tirar a cópia aqui do revel das costas, vamos marcar o fio. O fio, ele sempre precisa ser paralelo a alguma linha que a gente desenhou, alguma linha que também estava toda esquadrada, toda paralela no molde. Por isso que as linhas guias da base, quando a gente começa desenhando o molde, elas são importantes aqui, porque a gente pode se basear a partir delas. A gente tem essa linha aqui do busto, a gente tem essa linha da cintura, que são linhas que estão esquadradas, né, da base. Então o molde no papel estava todo certinho, os ângulos todos esquadrados, e é isso que a gente precisa. A gente precisa pegar uma dessas linhas, eu vou usar essa da cintura, ó. Vou colocar a régua aqui esquadrada, tá vendo? Ó, que aqui tá o meu ângulo de 90 graus. Você pode colocar em qualquer lugar, você pode colocar aqui no canto, você pode colocar mais pro outro canto aqui, não importa. O importante é a gente ter um risco em algum lugar que seja paralelo, tá? Inclusive a gente poderia aproveitar até a própria pence aqui como fio. Mas, para não confundir, eu vou colocar aqui, ó, tá? Então coloco aqui, tá bem esquadrado com relação aqui, e eu venho, ó, faço realmente um risco, gente. Ó. Tá? Esse é o nosso fio do tecido nas costas. Tá? Então eu venho aqui, eu gosto de fazer tipo uma flechinha dos dois lados e escrevo fio. E aí eu sei que na hora de eu localizar o molde, porque vocês percebem que as costas, ela tem essa curvatura, então é só pra gente saber que paralela ao nosso tecido vai estar essa linha aqui. Nós vamos deixar essa linha que a gente acabou de desenhar paralela ao nosso tecido aqui, tá? Ele vai ficar retinho. Então agora nós já desenhamos o fio, agora nós podemos tirar a cópia aqui do nosso revel das costas. Agora nas costas, já alfinetei e vou fazer da mesma forma. Aqui onde tá a nossa barra, né, do revel, aqui, pra gente depois ligar. Aí aqui na pence, o que acontece? Eu vou marcar aqui o finalzinho dela, tá? Vou contornar a lápis, igual eu fiz a frente, só que aqui eu preciso desenhar essa pencezinha para vocês entenderem como a gente vai eliminar. Lembra que eu falei que o revel ele não tem essa pence? Não dá simplesmente pra gente copiar aqui e ignorar ela, porque senão esse molde do revel ele vai ficar maior que o original, né? Já que a gente não vai costurar isso aqui. Então a gente precisa eliminar essa pence sem ser costurando e vai ser no molde. Então por isso que aqui eu vou colocar a carretilha. A carretilha, para quem não conhece, é essa daqui. Então aqui tem esses dentinhos que ele marca o papel. Então eu coloco uma tábua aqui embaixo só para não riscar a mesa. E aí aqui a minha pencezinha, ó, eu venho e contorno só as duas. Essa aqui do meio eu não vou contornar, que não precisa, tá? Nesse caso aqui, só vou colocar para eu realmente saber aonde tá passando aqui a minha pence no meu molde, tá? Então agora eu vou continuar aqui copiando em volta, igual a gente fez na frente. Depois eu vou tirar e vocês vão ver esses furinhos aqui no papel para vocês enxergarem a pence. Antes da gente tirar o molde aqui de cima, a gente não pode esquecer também de tirar o fio, né? Já que a gente já tem ele desenhado, fica mais fácil a gente aproveitar aqui a carretilha, ó, e vir também e riscar. Você pode riscar essa ponta aqui com essa ponta aqui mais para baixo, e aí depois você tira e liga com a régua também esse ponto até aqui, e aí a gente já tem o fio também no nosso revel, tá? Eu vou até reforçar as linhas, que eu acho que deve estar claro para vocês aqui na frente, e aqui também desse revel costas, porque para copiar eu não forço muito a lapiseira, tá? Então, quando a gente tira, ó, não sei se tá dando para vocês enxergarem, que o papel tá pontilhadinho, foi isso aqui que a gente tirou com a carretilha, tá? Ela marca o papel embaixo, então eu sei que aqui é a nossa pence. Então eu vou passar agora um lápis aqui em cima, aqui também, ó, o comecinho do fio, o final do fio, com a carretilha, e vou desenhar nosso fio aqui e vou reforçar esses traçados. Terminei aqui, então, de copiar os nossos revéis, tanto da frente quanto das costas. Nas costas eu também anotei que é o revel, a referência da blusa, lateral costas, meio costas. Aqui é o fio, tá? Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem passar a limpo outro molde, tá? Que aí ele vai ficar mais limpo, assim, sem tanto aqueles traçados, não tem problema. Eu não passo porque eu não vejo, assim, necessidade, enfim. Eu gosto até, às vezes, de fazer anotação no meu molde, por isso que eu mantenho ele todo rabiscado, porque ele serve como um estudo pra mim, mas se você quiser passar limpo, você pode, tá?
Agora, o que a gente precisa fazer aqui no revel das costas? O da frente tá certo, a gente já pode recortar. E aqui também no revel, a gente precisa fazer a mesma marcação na pence que a gente fez. A gente fura aqui no meio, que a gente vai marcar também no tecido, tá? Ó. E depois, quando a gente recortar, a gente faz também os piquezinhos aqui, igualzinho a gente fez na pence da frente, tá? Aqui nas costas, a gente não vai ter essa pence aqui costurada no revel. Mas como que a gente faz para eliminar essa pence aqui? Se a gente deixar como está, a gente vai ganhar essa medida aqui, tá vendo? A mais no nosso revel, porque essa pence ela vai ser fechada no tecido, então essa partezinha diminui, essa largura aqui. Então a gente precisa sumir com isso aqui. Como que a gente faz nesse caso? Eu vou medir, deixa eu apagar essa linha aqui. Eu vou medir quanto tá dando aqui a minha pence, essa profundidade que eu tenho aqui. No meu caso, tá dando 2,3, gente, não é nem 2,5. Então, eu sei que eu tenho 2,3 aqui, certo? Essa largura. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa largura de 2,3 em 2, né? Que vai dar o quê? 1,15, né? 2,3 dividido por 2 é 1,15. Eu vou colocar 1,15 para cá e 1,15 para cá. Eu vou dividir, eu vou distribuir essa minha profundidade de pence, metade para a lateral e metade para o meio das costas e vou retraçar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou eliminar essa minha pence e eu vou colocar metade dela, eu vou tirar aqui e vou tirar a outra metade aqui na minha lateral. Então, veja quanto deu a sua pence aqui. No meu caso, deu 2,3. Vou colocar aqui, então, onde tá dando 1,1, né? Que é tipo 1,15, ó. Coloco aqui pra dentro, né? Da lateral pra dentro e das costas pra dentro também, porque nós vamos diminuir medidas aqui. Nós vamos diminuir esses 2,3 pela lateral e pelo meio das costas. E aí eu venho com a minha régua e aqui é importante a gente se atentar aqui, ó. Lembra que aqui onde termina a nossa pence é a nossa altura de seio. Então, a gente não pode passar muito dessa direção, porque senão a gente começa a perder medida. Então, eu até vou fazer um risco aqui, só pra gente ter mais ou menos uma noção, ó. Um risco só aleatório, tá, gente? Pra gente saber aonde a gente pode terminar aqui, ó, pra gente não perder medidas, tá? Então, agora eu venho com a minha régua, coloco ela aqui, ó, e venho e retraço, ó. Então, a minha nova lateral é essa linha aqui. Esse tanto aqui, a gente eliminou, porque ele é como se fosse metade dessa nossa pence. Tá vendo? E a mesma coisa a gente vai fazer com a outra metade aqui nas costas. Então, eu pego a minha régua, coloco ela até essa linha aqui, ó, que eu sei que é a linha do nosso seio. Veja onde ela encaixa, pra ficar bonita aqui o desenho, né? Ó. E aqui também a gente não vai usar. A gente elimina a pence assim, um pouco na lateral e um pouco no meio das costas. Agora o que tá faltando pra gente poder cortar é a gente colocar também a barra aqui no nosso revel. Eu também vou colocar 1,5 centímetro de barra, vou virar de ponta cabeça, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra mim. Colocar 1,5, que a gente também vai fazer aquela bainha lenço. Então a gente não precisa de muito aqui, tá? Ó. Coloco aqui 1,5, tanto na frente quanto nas costas. Coloquei então a barra, tá? Eu vou só dividir aqui para mostrar uma coisa para vocês, antes da gente cortar a barra, que é o seguinte, eu vou dobrar aqui o meu molde na linha do comprimento dele, do revel, tá? Vou deixar a barra escondidinha aqui, como ela tem que ficar mesmo, ó, assim, tá vendo? Então, o nosso revel ele é daqui pra cima e esse tanto é a nossa barra. Agora, com o papel dobrado, eu venho e corto aqui a minha lateral, tá? Ó, lembrando que a gente modificou um pouquinho aqui, porque a gente eliminou a pence. E aí, quando a gente faz isso, dá um leve chanfro, tá vendo? Aqui, ó, vocês estão vendo como ele deu um chanfradinho? Isso acontece quando nós temos algo muito curvado dessa forma. Então, ele dá esse chanfro. No molde grandão, a gente não percebe tanto esse chanfro aqui, tanto que eu cortei reto e eu nem dobrei a barra. Se a gente tivesse uma barra mais larga que 1,5, a gente ia precisar dobrar. Quanto maior a barra, mais vai dando esse chanfro. Como é uma barra pequenininha,
no molde maior, no original, a gente não tem problema de cortar reto aqui, ó, sem dobrar o papel, tá? Mas se você quiser dobrar para conferir aqui, principalmente no revel, que a gente tem essa curvatura aqui das costas, é interessante que você faça isso antes de só vir e cortar reto aqui assim, ó, tá? Cortar reto e já cortar reto aqui as laterais. Então eu vou terminar de cortar e já venho mostrar para vocês. Sobre a barra que eu falei para vocês, do chanfro, eu até dobrei aqui, tá? Aqui quando eu dobro a lateral, eu percebi que até sobrou um pouquinho de papel. Então eu venho aqui, ó, só tiro esse excesso. E aí vai formar o chanfrinho aqui, ó, um leve chanfro. Coisa boba, porque a barra é pequenininha e estreita. Se fosse uma barra maior, aí a gente ia ter que dobrar antes de cortar mesmo, igual a gente fez com o revel. Aqui nas costas, ó, eu dobrei aqui, não deu muita diferença, não tá faltando tecido, não tá faltando papel aqui, tá tudo certo. Barra da frente aqui do revel também eu dobrei. Ó, deu um leve chanfrinho, coisa boba, igual aqui. E o que mais deu chanfro foi realmente o revel das costas, porque, ó, olha só, esqueci de cortar aqui, gente. Ainda bem que eu vi. Ó, vou cortar junto com vocês, pra vocês verem como vai fazer um chanfrinho aqui. Eu acho que eu terminei de cortar aquele e esqueci de cortar esse aqui. Sempre se atentem a isso, tá, gente? Dê sempre uma revisada pra não acontecer isso, ó. Também deu um leve chanfrinho, tá? Aqui é onde o chanfro é maior porque a gente tem mais curvatura. Quando ele vem mais retinho, assim, né, não dá tanto esse chanfrozinho. E tá pronto o nosso molde, gente. Então nós temos, olha só, pra vocês verem aqui, deixa eu colocar um sobre o outro. Molde da blusa pronto, então nós temos 4 partes do nosso molde, que é então o que fica pro lado de fora, né, o original, e aí a gente tem o revel, que é o forro de dentro, que é mais curtinho, tá? Então, ó, se a gente colocar um sobre o outro, a gente vê que tá tudo certo, tudo acompanhando, né? Porque eles são cópias um do outro. E aí, na hora que a gente for costurar, o que vai acontecer? A gente tem, por exemplo, aqui o lado de fora, né? O original. E essa parte aqui do revel, ela vem aqui por dentro. Então, vou só colocar assim pra vocês verem. Então, a gente tem o lado de fora da blusa assim, e quando a gente olha por dentro, a gente vai ver o revel aqui terminando mais ou menos na região da cintura. Uma coisa importante de falar é que se você for usar um tecido que seja um pouco transparente, ele pode dar uma sombra. E aí você pode enxergar pelo lado de fora o finalzinho do revel aqui, tá vendo? Por perto da cintura. Sabe quando a gente às vezes vê que dá uma sombra na roupa? É por conta disso, do tecido às vezes ser um pouco transparente. E aí como a gente coloca outra camada do tecido aqui, então aqui fica mais escuro e aqui a gente vê onde termina, né? E aqui fica um pouquinho mais claro. Se você quiser evitar esse efeito, caso o seu tecido seja muito transparente, para não dar essa sombra, você pode aumentar o seu revel. Na verdade, você pode até fazer o revel como se fosse o seu lado de fora 2 vezes. Então, é como se você tivesse esse molde aqui para ser o seu lado de fora da blusa e aí você copiasse ele de novo até aqui embaixo. Você pode até deixar só um centímetrozinho menor que o original. É como se você costurasse isso aqui 2 vezes, tá? Porque daí ele fica todo uma coisa só, a gente não vai ver o corte aqui na cintura, né? O corte, quando terminar, vai ser mais próximo da barra e aí não tem problema, tá? Se não, se for um tecido que seja mais opaco, que não tenha transparência, você pode fazer o revel curtinho assim, que ele não vai marcar aqui na cintura pelo lado de fora. Molde finalizado. E vocês perceberam como essa blusa, ela tem riqueza em detalhes, né, gente? Principalmente na modelagem aqui, eu me preocupei muito em fazer esses pequenos ajustes, né, que fazem toda a diferença. Então a gente ajusta para o decote não sobrar, a gente faz um ajuste para a cava encaixar bem no corpo, as folgas são todas bem pensadas, a gente encaixa aqui, depois a gente revisa para ver se tá tudo bonito, encaixando para ter um desenho, uma modelagem bem desenhada, com curvas suaves. Então tudo isso aqui faz muita diferença para uma roupa bem feita. Eu espero que vocês tenham gostado e agora na próxima aula nós vamos cortar esse molde, então eu vou ensinar vocês como encaixar tudo certinho no tecido, a margem de costura, porque aqui nós não deixamos margem, aqui tá certinho, a gente só tem
esse excesso, né, de tecido para costura, que seria a margem, apenas na barra, tá? Então, na aula que vem de corte, eu vou ensinar vocês a posicionarem o molde certinho no tecido e também as medidas que nós vamos deixar de margem de costura para poder começar a costura da nossa blusa. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo.